Olá, eu sou Lincoln Ribeiro, diretor de operações na 2CX. Gostaria de agradecer a audiência de vocês no nosso mais novo videocast. O tema de hoje é chatbot e WhatsApp Business. Como utilizar essa ferramenta no atendimento ao cliente. Para discutir comigo sobre esse assunto, eu tenho hoje duas feras. Primeiro, o Rogério Silva, que é gestor de relacionamento com o cliente na Contabilizei, possui vasta experiência em implantação de operações Omnichannel e também de Contact Center. Seja bem-vindo, Rogério. Ô, Lincoln, obrigado, viu? Agradeço o convite. Estamos aí mais uma vez, estamos juntos. Vamos compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos aí com o público da 2CX. É prazeroso estar aqui. Obrigado. Vamos lá. E também está aqui comigo o Anderson Silva, que é Tech Leader na 2CX, que possui mais de 15 anos de experiência em arquitetura e desenvolvimento de sistemas. Também atua como Product Owner na 2CX, justamente da área de Omnichannel e também em inovação de novos produtos. Seja bem-vindo, Anderson. Obrigado pelo convite, Lincoln. É satisfação aqui estar presente com vocês. Obrigado aí pelo convite. Show de bola. Primeiro, só dando um contexto geral, acho que o WhatsApp, ele, no passar dos anos, né, ele acabou ganhando um protagonismo muito grande na vida das pessoas. Né? Todo mundo utiliza o WhatsApp o tempo todo, né, para tudo, tanto as suas relações pessoais quanto profissionais. Né? E esse protagonismo dele, a gente percebe isso, que ele só cresce. Né? Tanto que, mostrando dados de uma pesquisa que a gente trouxe aqui, da Opinion Box, que 91% dos brasileiros hoje têm um smartphone, né? Que é o requisito básico, né? Para um WhatsApp. 61% dos usuários abrem o seu WhatsApp todos os dias e 35% ficam abertos o dia inteiro. 59% consideram a plataforma para fazer compras de produtos e serviços. E 77% consideram tirar dúvidas e pegar maiores informações com o WhatsApp. Ou seja, são números que só comprovam que é a plataforma que se estabeleceu mesmo como um dos principais meios de comunicação da população, né? Tanto para pessoal quanto também nas suas relações profissionais. O WhatsApp, principalmente quando a gente fala na utilização dele no mundo corporativo, a gente sabe que ele tem várias opções aí de aplicativos, né? Mas você podia explicar um pouquinho para a gente a diferença que tem em cada um desses aplicativos do WhatsApp? Claro, Lincoln. Hoje ele tem 3 tipos de WhatsApp, né? Tem o WhatsApp Messenger, que é aquele que o usuário instala no seu celular e utiliza no seu dia a dia para conversar com seus colegas, familiares, conversar com seus amigos e até com empresas também, né? Existe o segundo aplicativo, que é o WhatsApp Business, aquele que são utilizados por pequenas empresas ou empresas que estão começando agora, onde ele pode atender seus clientes, colocar etiquetas, respostas automáticas, simples, com horário de funcionamento. E existe também o WhatsApp Business API, que é aquela versão corporativa, né? Uma versão plugada a um broker e ele pode ser plugado em alguma plataforma de atendimento omnichannel, né? Que permite automações e atendimento de múltiplos usuários em um mesmo canal, né? Em um mesmo número. Legal. Agora, começando aqui pelos os nossos temas, para a gente explorar bem esse assunto, assim, qual que é a relevância hoje da utilização do WhatsApp Business, né, na utilização corporativa do WhatsApp no atendimento ao cliente? Como vocês enxergam isso no dia a dia de trabalho, na operação, no desenvolvimento do canal? Vamos lá, Rogério. Lincoln, os números que você trouxe aqui já falam muito sobre o WhatsApp, né? Hoje como ferramenta, como canal de comunicação, né? Hoje é basicamente impossível você imaginar uma operação de atendimento, né, que não tenha o WhatsApp como uma das principais ferramentas, né, um dos principais canais de comunicação entre o cliente e a empresa, né? Se hoje ele está em 90% dos smartphones, né, 35% não fecham o WhatsApp durante todo o dia, né? É impossível hoje você olhar e falar assim, vou ignorar esse canal e vou manter os meios tradicionais, né? Então, hoje, você pensar numa implantação, pensar numa operação de atendimento ao cliente, quer seja ela
operação de saque, de venda, cobranças, não importa qual ela seja, você não ter esse canal de comunicação, você tá abdicando mão de dar uma facilidade para o seu cliente, porque o que nós temos que fazer como gestores de atendimento é facilitar a vida do cliente e não complicar, né? Então, não dar isso ao cliente é não dar essa facilidade para ele, né? E aí você provavelmente, né, uma empresa que não tem, ela está defasada, certamente ela está deixando espaço para a concorrência agir e atingir, principalmente a sua base de clientes. É impossível imaginar hoje, para mim é impossível olhar hoje uma central, qualquer parte de atendimento que não tenha um WhatsApp. Além dessa questão de ser uma opção, né, de contato do cliente, você entende que o WhatsApp também pode ser utilizado para melhorar a experiência desse cliente, para otimizar essa experiência também? Sem dúvida, Lincoln, sem dúvida. Hoje, quando você pensa na jornada de um cliente, né, é óbvio, né, toda vez que a gente pensa em fazer uma implantação, a gente olha para processos, a gente tem que olhar para o nosso processo interno, mas principalmente na relevância que este canal vai trazer para o dia a dia para o nosso cliente. Quer seja ele numa facilidade de emitir uma fatura, emitir um documento, enviar e receber documentos, né? Além de ser hoje uma ferramenta de inclusão, né? Porque hoje o WhatsApp Business é possível hoje você já enviar e receber áudios, né, coisa que a gente não tinha há um tempo atrás, né, as ferramentas já evoluíram bastante nisso, né, e hoje até áudio os clientes conseguem nos enviar, o nosso atendente consegue ouvir e responder de uma forma natural, né, como as ferramentas hoje estão de acordo com o que o cliente utiliza. Isso que é importante, né? O cliente hoje envia áudio, o cliente hoje envia documentos, imagens, né? E as nossas ferramentas, né? As nossas operações de atendimento precisam sim estar preparadas para atender o cliente dessa forma. É assim que eles comunicam e é assim que a gente tem que seguir no nosso dia a dia. Legal. O Anderson, indo nessa linha do Rogério de facilitar ali o dia a dia do cliente, né, de estar pronto para atender ele a todo momento, a gente acaba indo para um caminho também de atendimento automatizado, né, para a utilização de chatbot. Como é que você consegue exemplificar para a gente até onde um chatbot pode ir no atendimento do cliente? Como é que ele pode ajudar nessa jornada e dar mais satisfação para esse cliente? E ajuda, viu, Lincoln? O chatbot, ele é tão importante que ele permite você automatizar toda a jornada do cliente, trazendo ali desde uma simples venda, né, uma cobrança, como também ali tratar todo o conteúdo da sua empresa com aquele cliente, a sua marca, né? E com os chatbots, você traz ali uma segurança daquelas informações que estão sendo trafegadas, né? Essa informação, elas não são dispostas a um usuário humano, elas podem ficar, de certa forma, via sistema, armazenadas e criptografadas, né? E esse chatbot permite uma integração com sistemas que vão levar o cliente a resolver o seu problema com uma facilidade, né? Quanto mais rápido e direto, objetivo aquele atendimento que o chatbot vai permitir, mais satisfeito com aquele cliente. Então, você imagina que, por exemplo, uma operação segura, que seja, por exemplo, uma apresentação de cartão de crédito ou alguma coisa que seja mais sigilosa, o ideal seria fazê-la via um chatbot, por exemplo. Correto. Via chatbot, né? Esses dados sigilosos acabam sendo ofuscados para a visualização humana, né? E criptografados no armazenamento. Sim, que aí garante para o cliente que não vai ter nenhum vazamento de dados e nenhuma perda ali, né? Desvio das informações dele. Isso mesmo. E o quão é importante isso que o Anderson falou, né? Porque quando a gente pensa na tecnologia, né, você pensa no usuário final, e a gente tem que estar com essa cabeça, a gente como gestor tem que estar pensando no usuário final, porque na verdade é o nosso consumidor, né? É ele que faz a utilização. Para nós aqui, numa operação de atendimento, ele é mais uma ferramenta, né? Sim. Ele é mais uma solução ali para atendimento. Mas para o cliente, né, ele tem que ter essa segurança, né? E a gente tem que dar essa credibilidade para ele, de que ele vai digitar os dados, que os dados são seguros, né? E é extremamente importante isso que você falou de saber que eles são criptografados, né? E muita gente não sabe o que é
criptografado, né? Mas ele tá ali de forma segura e sigilosa, ninguém tá vendo o que ele tá digitando, né? Então, acho que hoje, quando a gente pensar em soluções, né? E todo mundo que pensar em implantar uma solução não pode, acho que jamais, deixar de pensar nesse lado da segurança. E se a gente for olhar, talvez o Anderson, não sei se é dessa fase, mas eu sou, em que a gente usava celulares, né? A gente tinha aparelhos celulares em operação, em atendimento. Correto. E o quão hoje evoluiu e quão hoje tá seguro utilizar a ferramenta, o quão isso dá credibilidade tanto e segurança, né? Tanto para o cliente quanto para nós como gestores e como empresa, né? Isso, e utilizar um WhatsApp Business, né, traz essa credibilidade, né? Uma segurança para a marca também, né? E quando você automatiza esse processo, você acelera a solução do seu cliente. Perfeito. E falando em credibilidade, né? Quando a gente implanta um WhatsApp Business, o que dá mais credibilidade ainda é que o seu número não muda, né? Então dá pra gente utilizar um número fixo, eu não preciso ter um número móvel para ter o WhatsApp. Então o cliente com um único número, né? Toda vez que a gente tenta uma implantação, a gente sempre busca esse caminho, né? De que o mesmo número que ele utiliza na central de atendimento, seja o número do WhatsApp, ele não precisa salvar outros. Então ele pode tem ser a inclusive um 4004, um 0800, a própria URA do cliente. O número da URA é o número do WhatsApp. Isso traz uma confiança do cliente muito grande. Perfeito. Que ele tem certeza que está falando realmente com a pessoa certa, ele não está caindo num golpe, né? Correto. Justamente por essa identificação positiva que o WhatsApp Business permite, né? Isso, e o WhatsApp Business API, ele traz a vantagem de você ter a sua marca ali reconhecida com o Green Ticker, né? O selo de verificação concedido pelo WhatsApp para empresas que são notórias no mercado, né? E o quanto facilita para o cliente, né? Sim. Um único número, salvou. Se ele quiser falar, ele liga. Se ele quiser o WhatsApp, ele manda mensagem. Um número só. Fantástico. E também, né, a certeza que está falando com a empresa verdadeira, né? Porque hoje em dia a gente sabe que tem tantos golpes que acontecem aí no mercado, né? As pessoas tentando enganar o consumidor. E você ter a garantia que aquele número é um número registrado, de fato, que um golpista qualquer não vai conseguir se passar pelaquela empresa, já dá uma segurança maior para o consumidor, inclusive para ele fazer uma compra, por exemplo. Né? Inclusive, digitar os dados do cartão, né, que está falando aqui, que são tão sensíveis, né? Sim. Muito bom. Fantástico. Indo pro lado aí da sua experiência lá no atendimento, como é que você pode dar para a gente alguns exemplos práticos aí de utilização de chatbot na operação, além desses que o Anderson citou, né, lá da operação? Claro. O chatbot ele te permite inúmeras automações, inúmeros processos podem ter ganhos, né? Eu sempre falo que antes da gente pensar em qualquer tipo de automação, né, a gente tem que pensar na jornada do cliente e o quão a gente consegue facilitar, né? A gente já implantou copiando URA, então acho que no começo a gente copiava muito a URA do receptivo, então lá dia de 1 a 9, e aí depois voltava, submenus e tal, e hoje com o chatbot a gente não precisa mais fazer isso, né? Hoje com o chatbot é possível simplesmente olhar para a jornada de um cliente, identificar ele pelo número de telefone, a gente olha para o histórico dentro de um CRM, e aí você consegue saber qual foi o último contato deste cliente e até perguntar, olha, seu último contato você fez uma solicitação sobre o status do seu pedido. É sobre isso que você quer falar? Eu não preciso dar uma opção de URA. Sim, é sobre isso que eu quero falar. Dar continuidade nesse atendimento. Isso gera facilidade para o usuário, e a gente tem que estar sempre olhando para quem utiliza isso, que é o usuário final, né? E facilidade nos nossos processos, que a gente torna um processo mais fluido, né? Então, quando a gente olha para dentro de casa e você tem um CRM, você tem esse histórico, você tem essa base, né? Facilita muito para montar a jornada, né? Então você pode fazer uma automação para um boleto de pagamento, né? Dá para a gente fazer uma automação para um status de pedido, né? A gente, nesses longos 23 anos, né? Já implantamos o processo para rastreadores de veículo, que é um processo extremamente sensível, né? Que capturava dados, né? Tudo de uma forma muito automatizada, né? E não tão organizada. Porque quando a gente pensa no usuário, isso que eu acho super bacana do chatbot,
É quando a gente pensa no usuário, ele não necessariamente vai mandar pra gente as informações na ordem que a gente quer. Olha, eu quero que você me mande para essa solicitação CPF, nome, número do cartão. Ele pode bagunçar esses dados. Ele pode pôr o número do cartão na frente, ele pode pôr o nome no final, né? E com o chatbot você já organiza isso. Não importa a forma que ele mandou, né, as informações, é ele quem manda e a gente é que organiza, porque a gente sabe as informações que nós vamos precisar para seguir aquele processo. Então as opções com o chatbot, elas são inúmeras. Né? É importante a gente estar sempre olhando para a jornada do cliente e pensando como que a gente facilita isso e utiliza, né, basicamente das nossas soluções, do que a gente tem interno de base e tudo mais, para fazer uma automação limpa, tranquila, que seja fluido o atendimento para o cliente. Acho que essa fase a gente está vivendo agora. Né? Isso, e pensando nisso que você comentou, para ter uma boa jornada, né, conhecer o seu cliente, o seu público, saber a linguagem que ele fala, melhora ainda mais a jornada dele no chatbot. Porque você cria ali um aprimoramento, um processo de curadoria, né? Que você vai evoluindo e ajustando o seu chatbot para o seu cliente. Você fideliza ele. Sim. Perfeito. É super importante a gente olhar sempre a jornada do cliente, né, e ver como que ele faz a utilização desse serviço. Né? Esse trabalho de curadoria que o Anderson falou é algo que tem que ser dinâmico, constante, né? Você tem que estar o tempo todo olhando, analisando. Sim. Como que o cliente está se comunicando comigo, né? Como que ele está falando com o bot, o que o bot está respondendo, quais foram os acertos, quais foram os erros, né? Dos acertos o que eu melhoro, dos erros o que eu aprimoro rapidamente, né? Então, se você não estiver olhando essa jornada e não estiver acompanhando, daqui a pouco esse chatbot ele vai ficar um processo chato do cliente navegar. Sim. E cada vez mais a gente tem que investir tempo, e é tempo mesmo de você debruçar em cima de um processo, de uma curadoria, entender e falar, poxa, né, aqui cabem melhorias, né? E são melhorias para o cliente. E esse é o tempo mais importante, é um tempo bem gasto, né? Sim. É o tempo da análise, né? O tempo que você conhece mais seu cliente e analisa as informações que você está obtendo. Perfeito. Essa questão da curadoria, assim, da mesma forma que a gente se preocupa com a qualidade do atendimento humano, né, fazendo todas os acompanhamentos e a avaliação de qualidade, a curadoria é isso, né? Ela é a análise de qualidade do bot. Né, para a gente saber se o cliente está seguindo pelo caminho que a gente imaginou, se a gente não criou, de repente, um caminho ali sem fim, né? Um loop infinito ali. E é uma coisa que eu costumo falar bastante, que assim, a experiência do usuário, ela precisa ser legal. Sabe, o cliente que navega por um bot, por exemplo, e que ele consegue resolver o problema dele, que ele consegue se encontrar, ele volta. Ele volta. Se não tiver uma boa experiência, ele vai largar esse canal. Né? Como as pessoas reclamavam bastante de URA no passado, né? Nossa, eu não consigo me resolver nessa URA de jeito nenhum. O bot tem esse mesmo risco. Então, a gente precisa monitorar, precisa saber o que está acontecendo para justamente dar a melhor experiência para o nosso cliente. É isso aí. E é legal, Lincoln, essa sua fala, de que a gente fala, poxa, é o mesmo processo de qualidade da qualidade do humano, que a gente ouve ligações para saber. É a mesma coisa. Sim. Mesma coisa. Né? Não dá para deixar de fazer, não dá para abandonar e não dá para ter sempre o olhar, né? O que eu consigo melhorar aqui neste processo, deixar mais fluido, mais leve. Né? E as possibilidades são infinitas, sabe? Infinitas. Isso aí. Pegando uma coisinha que você falou sobre a utilização de aparelho celular na operação. Isso não precisa ser assim mais, né? A gente já sabe que já existem plataformas de atendimento, né? O Omnichannel e o WhatsApp Business é um desses canais, né, que podem estar ligados numa plataforma. Anderson, você que lida com isso aí no seu dia a dia, você podia exemplificar para a gente um pouquinho mais como isso pode ajudar, como uma plataforma de atendimento pode melhorar a experiência do usuário e da empresa também, né, prestadora de serviço que vai utilizar essa plataforma? Sim, é bem bacana, Lincoln. A plataforma de atendimento, né, a plataforma de chatbot, ela consegue captar, né, tudo que é necessário para a jornada do cliente. Vou dar um exemplo aqui de um chatbot de cobrança. Né? Esse cliente entra em contato com você ali na plataforma e
o chatbot te questiona ali o seu documento, por exemplo, identificar o cliente. Né? Ao identificar esse documento do cliente, ele já cruza com o próprio celular do cliente que está ali, falando com ele, e localiza todas as dívidas desse cliente, localiza o cadastro dele, e você pode trazer uma experiência para ele bem diversificada. Você pode trazer uma experiência onde ele já possui uma dívida, então você já pode até alertar para ele. Olha, identifique aqui que você tem uma pendência financeira, quer negociar agora? Né? Uma grande vantagem da plataforma de chatbot integrada ao WhatsApp Business é o envio de botões, por exemplo, listas interativas. Né? Quanto mais direto e mais opção simples você der para o seu usuário, mais rápido, né, e assertivo ele vai chegar no objetivo dele e também no seu objetivo, que é solucionar ali a ação pela qual ele entrou. Né? Não vou nem citar problema, mas às vezes ele está entrando ali justamente para pegar uma segunda via de um boleto que ainda não venceu. Né? Imagina um cliente, se ele está entrando ali, o seu chatbot pode permitir não só ele buscar uma dívida atrasada, mas ele pode estar entrando ali para pegar uma segunda via de um boleto que ainda vai vencer. Né? E é bem legal, se ele entra ali, esse chatbot já fornece para ele, já identifica que ele entra todos os meses para coletar uma via de boleto que vai vencer. Porque não esse chatbot já se preparar para antecipadamente encaminhar este boleto para esse cliente, né? Porque ele quer isso, né? É sempre bom também pensar que essa jornada da plataforma de Omnichannel, né, pode dar saídas para este cliente, saídas para que ele possa falar com o seu atendimento humano. Quando chegar lá no seu atendimento humano, o usuário que vai atender ele, o consultor, o analista, ele já vai obter todas as informações necessárias. Não todas que o usuário digitou, mas só as necessárias para resolver o problema do cliente. Né? E até voltando nesse passo aonde o cliente ao entrar, né? Ou ele já entrou, já coletou um boleto, o sistema já identifica e vai fazendo esse processo já dinâmico para o cliente. Você para de trabalhar no processo reativo, né? E começa a trabalhar num processo mais ativo ou preventivo, né? E esse cliente fica muito mais satisfeito. Né? Mudando até um pouco de foco em relação à cobrança, pode ser até um chatbot onde o cliente entre para acessar a conta dele. Pode ser até um sistema bancário mesmo, né? O cliente ele entrou pela primeira vez nesse celular, esse sistema, como é uma plataforma Omnichannel, esse sistema pode confirmar que este aparelho é de um usuário específico, ele pode encaminhar inclusive uma mensagem de validação, esse cliente se identifica, né? Até expandindo um pouco a plataforma Omnichannel com outros canais, ele pode autenticar este WhatsApp, este número que está falando comigo, através de um SMS, porque ele chega no dispositivo, né? Uma vez validado esse usuário, se ele entrar novamente, eu não tenho por que perguntar novamente um documento desse cliente. Né? Por quê? Porque eu já sei quem ele é. Né? Ele já está validado no meu sistema. Eu vou trazer para ele já todas as opções que ele pode acessar. Né? E sempre, com uma plataforma de Omnichannel, você consegue fazer esse processo de curadoria. Você consegue ver um mapa de interações de tudo que está acontecendo, para onde seus clientes estão indo e tomar decisões de melhoria na sua jornada, né? Em tempo real. Eu estou vendo que meus clientes estão digitando uma opção que não existe e está indo para um caminho incorreto. Você tem a possibilidade, como uma plataforma Omnichannel, de corrigir isso em tempo real, online, fazer essa melhoria. Toda essa dinâmica que você descreveu, Anderson, ela me remete muito a um relacionamento amplo com o cliente, né? Através dos canais, né? Então, acho que a plataforma ela faz muito esse papel, né? De agregar e de trazer as informações desse atendimento para que ele não seja um atendimento único, né? E toda vez que eu for falar com esse cliente, eu começo de novo a história com ele, né? Sim, é muito chato você entrar no atendimento e sempre pedir as mesmas informações. Sim. E tem um ponto legal que você falou aí, que poucas pessoas citam, que é o preventivo, né? Que é você... Quando a gente fala de atendimento, todo mundo pensa em problemas, né? Então, um cliente, óbvio, né? A gente não espera que um cliente ligue pra gente só pra elogiar. Seria ótimo se isso acontecesse mais vezes, né? Mas normalmente ele liga porque, sim, ele tem algum problema, alguma situação a resolver. Mas o preventivo hoje, né, com os bots, é muito fantástico. Porque, de fato, dá pra prever, de fato dá para programar e de fato dá para você olhar e falar assim, poxa, esse cliente me liga todo mês para pegar a fatura.
Ele é um cara que não sei o que acontece com ele, ele pede a fatura toda vez pelo WhatsApp. Vou me antecipar e vou mandar a fatura para ele. Né? E você pode fazer isso tanto para um cliente, como fazer isso para uma massa de clientes elegíveis. Né? Você seleciona uma massa elegível, é um cliente que já se comunica com você pelo WhatsApp, né? Você tem essa facilidade e dá para fazer sim. Né? Manda fatura, manda boleto, manda guias para pagamento, manda informações que são pertinentes, são relevantes, manda parabéns pelo aniversário dele, né? Você pode fazer uma série de automações que não necessariamente são só para quando ele nos aciona, né? Hoje você já consegue fazer e para a gente acionar ele como empresa, né, de uma forma preventiva. Fantástico. Sim. E o chatbot, ele pode ir se adaptando ao comportamento. Né? Ele pode se adaptando ao comportamento do cliente, tomando decisões distintas a cada interação do cliente. Né? Ele entrou a primeira vez, eu pedi um documento. Ele entrou novamente, eu já não peço. Entrou no mesmo dia, nossa, que bom que você voltou. Como eu posso te ajudar? Entrou mais de uma vez, por que eu vou deixar... Esse cliente está precisando de alguma ajuda. O que eu posso ajudar ele? Como eu posso acelerar o atendimento dele? Né? Ele entrou e desistiu. Como eu posso acioná-lo novamente neste canal? Né? Dar um atendimento personalizado. Eu acho que o desejo de toda a empresa, né, é de fato conseguir construir um relacionamento próximo assim, com o cliente e criar jornadas personalizadas para isso. E aí, falando agora para o nosso telespectador, né, que está agora pensando, poxa, como é que eu consigo fazer isso lá na minha empresa? Né? Vocês podiam indicar para mim quais são os passos fundamentais para a construção de uma jornada omnichannel e via WhatsApp também de sucesso? Boa, Lincoln. Eu vou começar aqui, Manos. Acho que o primeiro passo é você conhecer mesmo a jornada do seu cliente. Então, quem não conhece a jornada do cliente, né, é interessante desenhar isso. Pegar um papel e falar assim, bom, do dia 1 ao dia 30, quais são os dias que eu tenho, né, que esse cliente provavelmente se comunica comigo? Né? O que acontece com o meu cliente do dia 1 ao dia 30? Né? Eu sou um prestador de serviços, sei lá, dia 1º eu mando fatura para ele pagar a minha mensalidade, né? E ela vence, sei lá, dia 15, então eu estou esperando que no dia 15 tenha um pagamento, então você já tem 2 pontos de controle ali. O primeiro é o envio e o segundo é garantir que o pagamento dessa fatura ocorra. Entre o dia 1 e o dia 15, o que você pode fazer? Eu posso avisá-lo que eu já mandei a fatura para ele, eu posso lembrá-lo que ele tem uma fatura a vencer, né? Passado o dia 15, qual é o meu relacionamento com esse cliente depois disso? Né? Quantas vezes eu me comunico com ele, quantas vezes eu tenho necessidade de falar com ele e ele necessidade de falar comigo? Né? E quais são os canais que ele utiliza hoje? Né? Então, quando a gente fala de colocar um WhatsApp Business, normalmente nós, como empresa, a gente visualiza muito a redução de custos. Né? Por quê? Porque é caro manter uma operação de atendimento humano, né? Tem todo um custo de pessoas envolvido, tem telefonia, tem uma série de fatores, tem espaço físico, se bem que o home office ajuda bastante, mas tem infraestrutura, né? Tem VPN, tudo isso gera custo para a companhia. A gente, como empresa, né? Como gestor, a gente olha muito isso, né? Mas antes de olhar o custo, é importante a gente lembrar que o centro de tudo isso, a razão de existir, é o cliente. Então, quando a gente olha, e eu já cometi esses erros, Lincoln, na minha vida, de olhar para a minha DRE e ver onde é que eu conseguia reduzir custo, qual a melhor ferramenta que eu ia utilizar para isso, né? Implantei e eu esqueci que eu tinha um cliente do outro lado. E o processo estava desenhado para facilitar a minha vida e não a vida do cliente. E aí gera todo um trabalho, esse que o Anderson falou, de ficar corrigindo rotas no meio do caminho, né? Um baita retrabalho. Então, pensar no cliente, colocar o cliente no centro e falar assim, como que esse cliente se comunica comigo e como ele gostaria de se comunicar comigo num atendimento bem fluido. Né? Então, conhecer a jornada, olhar para o seu cliente, conhecer o seu cliente. E assim, não é vergonha nenhuma hoje você convidar um cliente para fazer o teste. Né? Se você tem relacionamento, você tem o conhecimento da sua base, você certamente sabe quem são os seus clientes mais parceiros, mais fiéis. Chama ele, fala para ele que você está pensando numa melhoria, como que isso pode melhorar a vida dele e até para testar. Na homologação, traz cliente. Né? A gente às vezes fica receoso de trazer cliente, né? E a gente fez isso e assim, é uma experiência fantástica.
porque ele vem com a visão, ele colabora e ele se sente parte disso, né? Ele sente parte dessa construção. Então, se vai iniciar, acho que eu hoje, né, já com a experiência, eu vou sempre por esse caminho, né, de mapear, olhar, pensa no cliente, traz o cliente para a jogada, traz os seus colaboradores para participar. Às vezes a gente, como gestor, a gente toma uma decisão aqui, a gente acaba desenhando e pensando, né? Mas tem uma cadeia ali, né, que colabora com a gente todos os dias, que tem muita informação sobre como que o cliente, né, se comporta, e é importante ouvir essa turma também, viu, Lincoln? Isso mesmo. O Anderson, assim, além dessa questão toda de processos, né, de entender seu cliente, como o Rogério colocou bem, a gente entende que a plataforma tem um papel fundamental nisso, né? Ela é a ferramenta de trabalho dessa jornada aí, dessa conversa toda com o cliente. Você podia explicar um pouquinho para a gente isso? Como é que a implantação disso é complexa? A gente precisa do desenvolvedor, do pessoal de TI? Como é que funciona isso, essa questão da implementação de uma solução dessa na operação? A implementação em si ela é muito simples, né? Ela é bem tranquila, né? Hoje a plataforma ela permite que você construa essas jornadas, né? Estes fluxos de atendimento de uma forma low code, sem código, sem necessidade de um desenvolvedor, né? Ela entra de uma forma mais complexa quando você necessita um pouco mais de integração. E aí você vai deixando o seu fluxo um pouco mais complexo, mas mais robusto, né? Mas a implementação ela começa de uma forma simples, basicamente arrastando blocos, interligando, digitando um texto, né? Tomando uma decisão se o cliente responder aquilo, né? E aprimorando de acordo com o tipo de dado que aquele cliente está digitando, né? Que é aquele comportamento, né? Nessa construção, entender o que você quer resolver do seu cliente é importante na hora de colocar na ferramenta, né? Então, uma implantação de um chatbot com uma operação humana, por exemplo, você consegue em questão de minutos, né? Em minutos você coloca um omnichannel com atendimento ao cliente humano, mais um chatbot simples, e você pode ir crescendo isso com o tempo. Basicamente você está dizendo que eu, como contratante, eu consigo montar todos os meus fluxos sem necessidade de ter um desenvolvedor do meu lado fazendo desenvolvimento, integrações, e que hoje as ferramentas, ou a sua ferramenta já possibilita a gente fazer uma implantação de forma mais simples, mais clean até, e pelo jeito mais rápida, né? Porque se eu não preciso de desenvolvedor, deve ser bem mais rápido. Iniciando uma construção de um fluxo, em menos de 30 minutos, você tem ela preparada para o seu atendimento, né? E com a análise do que está acontecendo, você pode ir aprimorando ela, né? Se você tem uma jornada bem complexa, você já tem aquele mapeamento, né? Aquela análise de o que eu quero resolver, o que eu quero configurar na ferramenta, né? As tomadas de decisões vão se tornando um pouco mais complexas e esse tempo vai esticando, né? Mas uma implantação rápida é totalmente possível. Fantástico. E com pequenos cliques. Muito bom. Se deixar a gente ficar falando aqui a tarde toda. Fica lá. Assim, Rogério, Anderson, assim, é muito bom tratar desses assunto tão relevante, tão legal, né, da gente tratar. É importante, né, no dia a dia da gente. É muito importante. Acho que esse bate-papo nosso aqui foi muito produtivo. Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar aí quem está na dúvida de como atuar, como entrar nesse universo, né? E com essa fala do Anderson agora, também entender que não é tão complexo assim, né? Acho que a gente consegue, ali com a ajuda da ferramenta correta, com a ajuda dos profissionais, a gente consegue avançar bastante. Agora o pessoal da produção está me sinalizando que tem algumas perguntas. Já está preparado? Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Em uma estratégia de atendimento omnichannel, como um chatbot no WhatsApp Business pode aprimorar a personalização das interações? Quem pode? Posso responder essa? Pode. O chatbot em si, como a gente comentou aqui agora há pouco, né, ele permite aí você fazer toda a construção da jornada do cliente, né? Personalizar as interações é um conjunto
de ações que você vai tomar na construção desse chatbot e no dia a dia dos comportamentos que estão acontecendo, né? O mapeamento do histórico do que aquele cliente fez nos dias anteriores, né? Ou no mês anterior, como você comentou ali agora há pouco. Olhar o histórico para saber como atendê-lo daqui para frente, o chatbot já permite isso. Né? Assim como também o chatbot interligado a uma inteligência artificial, né, aprimora essas interações que vão acontecendo com o cliente, né? Tomadas de decisões ou formas de atender aquele cliente de acordo com o que está acontecendo ali no passado, né? Tomar decisões ou explicar ali interações para o cliente de acordo com um contexto, né, que ele está trazendo naquele momento. E essas interações estão cada vez mais humanizadas, né? Então, totalmente. Não necessariamente hoje a gente eu vejo a necessidade de criar uma persona, né? De apresentar, olha, eu sou fulano, sou agente virtual. Não, hoje é super fluido, né? E a gente vê clientes não sabem se estão ou não falando com o chatbot de tão humanizado que se tornou, né? Então, quando você fala dessas etapas, fala, poxa, dá para fazer dessa forma e tal, eu olho que cada vez mais a gente vai deixando um atendimento mais clean, mais leve, e o cliente passa por ele sem saber se ele está falando com o chatbot ou de fato está falando com o humano, né? E essa transferência, se ela tem que ir para o humano, né, ela não necessariamente precisa ser comunicada, porque você faz de uma forma tão natural hoje, tão simples, né? E o atendimento dá continuidade, todo o histórico sobe, né? E dá a continuidade. Hoje um atendente vê na tela toda a navegação, desde o momento inicial que o cliente começou, as opções que ele digitou, até o momento que o bot decidiu, né, pelo processo ou pela falta de processo, às vezes, né, transferir para um humano solucionar e dar sequência, o atendimento continua. Sim, e essas interações, elas vão ficando muito mais próximas da linguagem do público, né? A linguagem que o seu público fala. Muito legal. Tá? Tem mais alguma pergunta? Além do aspecto operacional, como o WhatsApp Business pode contribuir para a construção de relacionamentos mais sólidos com os clientes? Acho que essa é para o Rogério, né? Então, essa aí A gente trabalha muito com isso no termo de fidelização, né? Então, se a gente quer ter clientes fidelizados, né? Se nós queremos ter clientes felizes, encantados, né? Que nosso grande objetivo, a palavra que a gente sempre usa é o encantamento, né? A gente utiliza muito o WhatsApp para isso, né? Hoje, como eu te falei, a gente utiliza para mandar informações que são necessárias e relevantes para o cliente. A gente utiliza também para dar felicitações, né, por alguma data específica. Então, assim, hoje, os dados que você trouxe no início são fantásticos, né? O cliente está com essa ferramenta na mão, né? E eu não preciso ser invasivo. Olha que maravilha. Uma ligação, às vezes, ela é invasiva. Eu te ligo no momento inapropriado, né? Se o seu telefone tocar aqui agora, você vai falar, poxa, não vou poder atender, né? Mas se alguém te mandar uma mensagem, ela tá ali, ela tá registrada. Daqui a pouquinho você vai responder, vai ler, vai interagir, né? E isso é respeitar o cliente, é respeitar o momento do cliente, né? Então, quando você fala de colocar um WhatsApp Business, né? Além de tudo, é o respeito que você tem pelo seu cliente. É um canal importante de comunicação, mas que ele seja utilizado de forma muito prudente, muito coerente, porque ele, assim como o telefone, é possível esse cliente bloquear, é possível esse cliente denunciar como spam. Então é preciso, né, como a gente falou de jornadas, né, pensar nisso, falar, poxa, se eu quero fidelizar o meu cliente, essa régua de comunicação ser bem desenhada, né, e de fato você fazer uso dessa solução para encantamento. Ela é fantástica. Eu sou fãzaço do WhatsApp para relacionamento. E hoje, isso é uma pesquisa recente, que o WhatsApp hoje ele é ferramenta social mais usada no Brasil, atrás na frente do YouTube e do Instagram. Então, é o canal mesmo que o cliente gosta de conversar, né? Acho que isso mesmo. Acho que essa é a grande mensagem. Ele já provê relacionamentos através desse canal, né? Ele fala com seus familiares todos os dias por este canal, ele gosta desse canal.
E o importante, gente, é no tempo dele. É isso aí. É no tempo do cliente. Né? Nós temos o tempo dentro das nossas centrais, né? Horário de atendimento, mas é no tempo do cliente que ele se comunica com a gente. Isso é fantástico. Tá bom. Temos mais alguma? Acho que não, né? Acabou? Acho que não. Então, assim, pessoal, primeiro agradecer vocês, tá? A gente está caminhando já para o encerramento. Agradecer aí a presença de vocês dois. Foi muito legal essa nossa conversa. Acho que esse assunto é um assunto que tá sempre, as pessoas estão sempre perguntando, né? Sim. E tem uns detalhes assim mais técnicos, né? Que a gente acabou envolvendo aqui, até mesmo dos tipos, que eu acredito que grande público não conhece, né? Mas muito legal, muito obrigado, Rogério, tá? Por aceitar o nosso convite. Obrigado, Anderson, também aí, pelo seu tempo, também para dar aqui, dividir com a gente aí o conhecimento, né? Para a gente falar com o nosso público aqui. Maravilha, eu que agradeço, sempre à disposição, sempre que puder, chama que eu tô aqui. Tá bom. Obrigado pelo convite de novo, Lincoln. É sempre muito bom compartilhar conhecimento, né? Espero que a gente tenha conseguido passar um pouco de conhecimento, já é importante para nós. Muito bom. Pessoal, então a gente vai encerrar aqui por hoje. Gostaria de agradecer novamente a audiência de todos vocês e convidar vocês para curtir, compartilhar esse vídeo, também se inscrever no nosso canal e a gente se vê no nosso próximo videocast. Tchau, tchau.